aqui é a Carla de hoje. Vamos falar em português, de português. E por mais que todo o programa já seja uma aula, vamos fazê-lo no formato videoaula, com os seguintes professores: Cecília Bernal, Luísa Beck, Luísa Cohen, Tomasa Roque, Yuri e Pedro John. Muito obrigado, fique com eles agora. Verbo é uma palavra que representa uma ação, um estado, um processo, um fenômeno, etc. Os exemplos de verbo indicando ação são fazer, mandar, comprar, gastar, etc. Exemplos de verbos indicando estado são ser, estar, ficar, permanecer, etc. Os exemplos de verbos indicando os fenômenos são nevar, chover, trovoar, etc. E os exemplos de verbos indicando processos são ver, avistar, ganhar, ouvir, etc. Eu sou a professora Bernal e hoje eu vou ensinar para vocês locução verbal. Locução verbal é muito simples, então é só ouvir que vocês vão entender rapidinho. Locução verbal é quando dois verbos desempenham o papel de só um verbo. Ou seja, os dois verbos aparecem junto na oração, mas eles vão ser como se fosse só um. Um é o verbo principal e o outro é o verbo auxiliar. Agora vamos para os exemplos. O que a gente tem é estou decidindo, onde estou é o auxiliar e decidindo é o principal. Também tem quero falar, tem muitos outros que eu não lembro, mas também tem tinha escrito. Em todos os exemplos que a gente falou, primeiro veio o auxiliar e depois veio o principal. E, como vocês podem ver, dá pra ver uma das regras da locução verbal, que o verbo auxiliar é sempre flexionado. E é isso. Pro próximo professor. Tchau! Uou. Formas nominais são várias formas que o verbo pode ter e expressar coisas diferentes. Uma forma nominal é o infinitivo. Infinitivo é só o verbo sozinho em indicação padrão sem nenhuma alteração. Por exemplo, andar faz bem para a saúde, ou matar é errado. É simplesmente o verbo normal e normalmente termina em E. O gerúndio é outra das três formas verbais. Ele dá uma ideia de continuidade. Tipo, a sopa estava fervendo ou eu estava nadando pela minha vida. O terceiro tipo verbal que a gente tem é o particípio e ele dá uma ideia de uma conclusão de uma ação verbal. Por exemplo, ele estava apaixonado pela sua melhor amiga ou eu não teria chegado se não fosse por você. E aí, eu sou uma pessoa completamente diferente da que acabou de passar, eu tô aqui para explicar outra coisa, tá? Como os verbos são estruturados? Os verbos são estruturados com certas coisas principais, elementos principais que tem basicamente todo o verbo. O primeiro deles é radical, isso é tipo a base do verbo. Por exemplo, a ação andar tem and, ou as primeiras três letras, como sua raiz. Todas as variações de andar, como andamos, andemos, tudo, vai ter essa radical. É a parte principal do verbo, é o que expressa o que ele representa exatamente. A vogal temática, ela vai no final e ela tem a vogal temática tem três vogais temáticas: ar, er e ir. Primeira, segunda e terceira conjugação. Exceto pelo verbo por, que é derivado do verbo antigo do português de Portugal, poer. Então ele cai na segunda classificação mesmo, que ele tenha o R no final. E por último a gente tem a terminação. A terminação é basicamente como o verbo termina e pode expressar tempo, pessoa ou tudo. Como, por exemplo, a terminação mos, de tipo, nós amamos ou nós vamos, que é para nós no passado, que é usada para exprimir verbos, por exemplo, pessoa, nós. O que é um infinitivo flexionado? Um infinitivo flexionado é o contrário de infinitivo comum. O infinitivo comum não possui tempo verbal e não se refere a absolutamente nenhuma pessoa gramatical, não importância direta ou indiretamente. Ele sim não possui a sua forma original. E por ser o contrário, flexionado tem totalmente diferente de tudo. Ele tem um tempo verbal, ele se refere a algo direta ou indiretamente e tem alteração na sua forma original. Aqui eu darei alguns exemplos sobre o infinitivo flexionado, alguns formatos que ele pode ter. Primeiro exemplo, o infinitivo flexionado ele pode haver quando há referência a pressupostos específicos. O exemplo é: as placas de trânsito sinalizavam para os motoristas prestarem mais atenção. Graças à palavra motoristas no plural, o infinitivo prestarem foi flexionado. Já o segundo exemplo é que a flexão pode se dar também a um sujeito indeterminado. Exemplo aqui: espero voltarem mais vezes aqui, pois a recepção foi bastante calorosa. É visível que o sujeito não está específico, mas existe. Aqui, e agora o último caso. O último caso, pois é.
onde uma ação se encontra direcionada a ambos os sujeitos que se fala nela. O exemplo é este. Após a palestra, houve um momento para os participantes se cumprimentarem. Algumas ações, como cumprimentarem alguém com um aperto de mãos, não é possível serem feitas sem ambos fazerem as mesmas coisas. É claro, com um copo de água.